A Tanaka e os fundos imobiliários não param de cair. E esse mês de outubro está sendo o pior para o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários da B3. Mas será que, mesmo com os FIIs caindo, ainda vale investir em fundo imobiliário em 2024, Japão? Tanakão, e hoje a gente tem basicamente três tipos de Tanaka olhando para os fundos imobiliários. O Tanaka, que é barciano e acha que fundo imobiliário é verdadeiro conto do vigário e está dando risada de quem investiu em fundo imobiliário. O Tanaka, que está comprado já e está um pouco decepcionado porque os fundos imobiliários derreteram. Ele sempre ouviu falar que os fundos imobiliários eram uma coisa menos volátil do que as ações e, obviamente, o Tanaka que está de fora esperando oportunidades ou para entrar a primeira vez em fundos imobiliários ou também para aumentar o aporte em FIIs, já que os fundos imobiliários têm esse gostinho a mais de ter aqueles dividendos mensais pingando na conta todo mês, isentos de imposto de renda, que esse é o verdadeiro atrativo para que investidores saiam da renda fixa e vão para os fundos imobiliários. Só que, Tanaka, o cenário base mudou, na verdade. A gente está tendo agora uma inversão na taxa de juros muito rápida. E a taxa de juros que poderia fechar o ano abaixo dos 2 dígitos, agora já está sendo precificada em 13%. Foquinha para contar para vocês. Diz a lenda que a Glaze Hoff foi esse final de semana na XP e começou a soltar lá um veneninho safado. Diz que ela falou o seguinte: falou que o Galípolo fez muito bem, conseguia a confiança do mercado financeiro e que provavelmente agora, em 2025, ele vai começar a botar as asinhas de fora. Isso é extremamente preocupante, como eu mostrei para vocês agora. A taxa de juros futura, que é aquela que realmente vale, já está marcando 13% lá para o meio do ano que vem. Essa briga acaba não ficando muito justa para os fundos imobiliários, não, já que ele sempre foi o primeiro passo. O Tanaquinha que estava investindo em renda fixa, que já não estava pagando tão bem assim e precisava migrar, tomar um pouquinho mais de risco, e ele escolhia essa primeira opção, primeiro pezinho na água fria, que eram os fundos imobiliários. Mas, como eu disse, o cenário base mudou. Com o cenário base mudando, os fundos imobiliários estão sofrendo muito, mas muito mesmo. E a gente teve toda essa reviravolta de que lá para abril o IFIX estava batendo máxima histórica, o ATH, All Time High, que é o que dizem aqui na Faria Lima. E aí, basicamente, agora ele está já enfrentando uma queda de quase 3% agora em outubro. E desde o começo do ano ele também já cai mais de 3%. Mas essa queda, que aparentemente é japonesa e não faz estrago nenhum nos fundos imobiliários, uma queda dessa é uma verdadeira queda Kendi Bengaliana. Ela machuca e machuca muito os investidores de fundos imobiliários. Machuca só onde você está pensando, machuca também o coração de quem investe em fundos imobiliários, já que a maior parte de investidores de fundos imobiliários, adivinha quem são? Os Tanakas, as Tanakas. Por que, Tanakão? A gente teve uma evolução gigantesca nessa indústria de fundos imobiliários. Lá para 2014, ano que o japonês formava engenheiro civil, eram 97 mil investidores que investiam em FIIs. Depois, em 2020, esse salto foi gigantesco, já eram 1.100.000 tanaquinhas que já investiam em fundos imobiliários. E agora, em 2024, já está aproximadamente 2.750.000 tanaquinhas investindo em FIIs. Como eu falei, o primeiro teste de cagaço para ver a temperatura da água, se está fria ou não, se ele aguenta ou não entrar nessa água, é de fato os fundos imobiliários por conta dos dividendos mensais. Me conta aqui, inclusive, se você começou a investir em fundo imobiliário por conta dos dividendos mensais, só que um pezinho está testando a água e o outro pé está na margem do rio. E essa margem do rio em terra firme é a renda fixa. E hoje, por exemplo, o Tesouro Direto está batendo máxima de novo. E todo dia o Tesouro Direto está batendo máxima e máxima e máxima e máxima. Então hoje é possível você comprar uma NTNB, por exemplo, que é o título do Tesouro Direto atrelado à inflação, IPCA mais 6,75, e pegar um pré-fixado que está pagando 1% por mês, de 13% aproximadamente. É como eu falei, essa briga não fica muito justa para os fundos imobiliários, não. E tem basicamente dois tipos de fundos imobiliários. Aquele cara que vai ser campeão de curto prazo e outro que você tem que pensar em médio e longo prazo. E por isso é importante você saber e estudar muito bem antes de entrar num fundo imobiliário, para você não ser um desses investidores desavisados e ficar triste. E obviamente que não pode ficar triste com o negócio
que você tem que ter ciência de que você vai investir em fundo imobiliário, vai dar para ganhar aumento de capital? Vai dar para ganhar, eu vou te mostrar como. Mas você tem que focar na renda mensal, que é o que a maioria dos investidores esperam de um fundo imobiliário. Para quem quer começar e que já investe, aqui embaixo tem a carteira recomendada de fundos imobiliários da EQ Research, também tem a agenda de dividendos para quem gosta de ações, também tem o checklist de fundos imobiliários que eu ensinei a utilizar em fundo de tijolo, inclusive num vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos cards, aqui embaixo, para vocês darem uma olhada e escolherem sozinhos os seus fundos imobiliários. Então vamos começar pelo curto prazo, né? De curto prazo, os campeões agora vão ser os fundos imobiliários de papel, com toda certeza, Tanacão, e principalmente aqueles que têm maior exposição no CDI. Se a gente olhar para esses fundos imobiliários, tem a maior parte dos papéis atrelados ao CDI, pós-fixados, a gente tem que olhar para dois fundos imobiliários. Um é o VGZera e o segundo é o KNCR11. Esses dois fundos imobiliários têm quase 100% de alocação só em CDI. Isso quer dizer que com o aumento dessa taxa de juros, os pós-fixados, obviamente eles vão melhor e provavelmente vão pagar melhores dividendos nesse curto prazo que pode durar até o final do ano que vem. Agora, como eu disse também, se a gente olhar essa planilha fundamentalista de fundos imobiliários, você consegue ver todos os preços sobre valor patrimonial, que é uma métrica muito precisa quando a gente fala de fundo imobiliário de papel. O preço ou valor patrimonial tem que dar 1 ou abaixo de 1 para valer a pena você colocar o seu dinheirinho esperando uma valorização, então você ter esse tal ganho de capital, né? Se o valor justo dessa métrica é 1, a gente tem que pegar fundos abaixo de 1, 0,80, 0,95, 0,60, aí já é mais foguentinho. Tem que tomar cuidado também. Mais fundos que estão 0,90, 0,95, é bastante topzera você abrir o olho e ficar de olho nesses foguentinhos. Agora, olhando para o médio barra longo prazo, a gente tem que olhar com certeza para os fundos imobiliários de tijolo. Eu vou te explicar um pouquinho mais para frente, mas se liga qual é o movimento da indústria que está acontecendo agora. Fundo imobiliário finaliza a compra de galpão alugado para o Mercado Livre. Adivinha qual fundo que é? O famoso Alzirão, que também está começando a olhar para essa parte de tijolo e de logística também, que é bastante topzera, ainda mais para o Mercado Livre. BTLG11 finaliza a maior transação imobiliária logística da história. O BTLG11 acabou comprando 13 imóveis logísticos, Tanacão. Os caras estão comprando muito, mas muitos imóveis. O BTG também comprou a rede Accor de hotéis. No XP também estava se movimentando. O XP Malls acabou comprando 6 participações em shoppings, Tanacão. E agora está de olho no Jundiaí Shopping também. E o TRX-F11, então, que acabou comprando o novo hospital do Albert Einstein. Inclusive vai ter um complexo muito topzera. Recomendo que você que gosta de investir em economia real, dê uma olhada nesse projeto, vai ter shopping, vai ter condomínio fechado, vai ser surreal, bastante topzera. De repente, dá para você olhar também esse tipo de investimento. E além do Albert Einstein, ele comprou também lojas da Leroy Merlin e também acabou comprando 4 lojas do Grupo Mateus e obviamente vai alugar para a Leroy Merlin e também para o Grupo Mateus. Aqui, né, então, também meteu um puta dinheiro, 570 milhões de reais, 57% de participação do edifício Cristal do complexo Rocha Verá, que é aquela nova região que estão falando que vai ser a nova Faria Lima brasileira. Só que especificamente para esse tipo de fundo imobiliário, como diz aqui o analista do Santander, o negócio tende a piorar antes de melhorar. Isso porque, Tanacão, para fundos imobiliários de tijolos, tudo fica um pouquinho mais difícil. Com essa taxa de juros subindo, o cara que vai investir para, de repente, ter uma taxa de retorno de 13%, 15%, ele pega e represa o seu dinheiro na renda fixa esperando uma janela melhor de investir o seu dinheirinho, né? Não necessariamente IPO, mas a gente pode também ter um cheirinho pela quantidade de IPOs que estão existindo na Bolsa de Valores brasileira, que é 0. Inclusive, até uma controlada da Cosan que abriu seu capital lá fora, a Move, acabou cancelando o seu IPO, justamente porque não estava tendo demanda suficiente do tipo de investidor certo, os fundos long only, que é aqueles que compram a ação e carregam, e estavam tendo muito mais hedge funds, são os multimercados, provavelmente iriam comprar e já dispensar a ação, fazendo a derreter. Então, se você vê, por exemplo, uma janela que está tendo
muitos IPOs, provavelmente é uma janela melhor também para o investidor de economia real, o cara que toma risco, alugando galpões, alugando lajes corporativas, ou porque está começando, ou porque precisa crescer, eles vão estar bastante topzera. Só que a gente tem visto agora é exatamente o contrário. Não está tendo nem IPO e esse apetite para risco também vem diminuindo. Por isso que ele fala isso, né? Porque por enquanto a taxa de juros ainda está precificando 13%, mas nada impede o nosso governo maravilhoso que crie outras coisas, outros gastos, outros tacaracaticos, causem ainda mais sensação de risco e aí sim pode fazer com que essa taxa de juros suba ainda mais. Por isso que é bom você também utilizar essa planilha aqui para você filtrar o preço, o valor patrimonial, só que nos fundos imobiliários tijolo essa métrica não é tão certeira assim. Isso porque, diferente dos fundos imobiliários de papel, onde o gestor tem que informar todo santo dia quanto vale cada papel e sempre tem um japonesinho que fica mandando essas informações todo dia em todas as assets. Os fundos imobiliários de tijolos, eles são marcados normalmente uma vez por ano, e aí você pode ter ou valorização dos imóveis ou também desvalorização, e aí acaba não sendo tão fina assim esse tipo de métrica. E é por isso que é importante você ter esse primeiro filtro, né? Coloca ali preço, valor patrimonial abaixo de 1 e ver os fundos imobiliários que estão presentes nessa planilha para que você tenha esse primeiro filtro, o primeiro cheirinho, o primeiro pé na água fria. Então, Tanacão, os fundos imobiliários podem continuar sofrendo e acredito eu, infelizmente, que vão continuar sofrendo, mas a gente nunca sabe quando vai ser o fundo do poço. Por isso que é importante você já fazer aquela listinha gostosinha, porque se o seu objetivo é diversificar a sua renda, ter de fato menos volatilidade e uma renda mensal, obviamente que os fundos imobiliários sim são para você. E a melhor hora para você comprar qualquer coisa é quando elas estão mais baratas. Para quem está comprado, como eu falei, o coração dói. Mas por isso que é importante, nesses momentos, ter bastante caixa, como o Warren Buffett está fazendo, está vendendo tudo e todos que ele tem para esperar uma grande crise, que na visão dele deve estar vindo aí. O velho Buffett é cabulosíssimo. E aí, o que a gente tem que fazer é fazer esse primeiro filtro nessa planilha que eu mostrei para vocês, e como eu mostro aqui também, né, ver o preço, o valor patrimonial, depois ver também esse checklist de fundos imobiliários, que é bastante legal para você ser mais assertivos. E aqui do outro lado eu vou deixar um vídeo para quem gosta de fundos imobiliários, com certeza vai gostar também dos ETFs que pagam em dólar mensalmente. Vai estar aqui o vídeo para você.